Boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Preparando os nossos corações, os nossos pensamentos para a prece, vamos ler do Evangelho de Lucas 12, de 16 a 21. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Vamos orar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, agradecemos, Senhor, tudo que temos recebido através da tua misericórdia. Te pedimos, Senhor, nos ajuda na nossa pregação deste momento. Abra nossos corações, Senhor, para que possamos falar e ouvir com o coração. Ajuda a todos aqueles que estão precisando tanto, Senhor, do teu carinho, da tua ajuda, e que todos nós possamos, Senhor, abrir nossa mente, abrir os nossos corações para receber todas as bênçãos que serão distribuídas neste momento. Fica conosco, Senhor, pois muito precisamos de ti. Esta passagem de João, de Lucas, ela conta a parábola do rico insensato, quer dizer, aquele rico sem juízo. E a herdade de um homem rico, assim é a parábola, tinha produzido com abundância. Os celeiros estavam cheios e ele pensou: que farei agora? Meus celeiros já estão cheios. Quando estava no auge da riqueza, com seus celeiros bem abarrotados, então ele falou: o que eu vou fazer agora? Ah, já sei. Vou derrubar esses celeiros e farei outros maiores, e ali colocarei todos os meus bens. E ele disse: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muito bens para muitos anos. Descansa, bebe, come e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Ele não preparou nada para si mesmo. Ele juntou tudo e na hora que ele tinha que ir, a única coisa que nós temos que é nossa, é a nossa alma. Então, na hora que ele foi chamado por Deus, ele não poderia levar os bens. Ele só poderia levar os bens que ele havia plantado no seu espírito. Mas ele não havia plantado nada. E quando chegarmos, nós, lá no plano espiritual, a verdade nos aguarda. Que trouxestes? Que tens aí contigo? Que fizeste da tua vida? E nós vamos dizer: eu trabalhei muito,
Eu segurei tudo para os meus filhos, para a minha família, para os meus amigos. Nossos amigos, nós vamos levar pouca coisa ou nenhuma coisa de valor para a alma, feito este homem rico. Por isso que nós temos que vigiar cautelosamente os nossos planos de vida. Qual é o objetivo da nossa vida? Para que nós vivemos? E lembro aqui a passagem também no Evangelho do Lucas, em que Jesus visita a casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, muito amigas de Jesus. E Jesus chega, senta na sala e Maria corre para ouvir Jesus falar. E Marta vai para a cozinha, preparando a comida e fazendo isso e aquilo, e chega e ainda diz: Jesus, Marta não quer me ajudar, está sentando aí. Manda que ela venha me ajudar na cozinha. E Jesus diz assim: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a que nunca lhe será tirada. Não quer dizer que a gente não vá preparar o almoço, mas entre ouvir Jesus e preparar alguma coisa, corra para ouvir Jesus. Marta escolheu a melhor parte, a que nunca lhe seria tirada. Por quê? Porque era a parte que ia ficar. Maria que escolheu a melhor parte. Era a parte que ia ficar na sua alma. Então fica aqui a nossa lição para todos nós. Quando nós tivermos que escolher entre uma coisa material e uma coisa espiritual, felizes seremos se escolhermos a coisa espiritual. E existe uma historinha também, mas uma história verídica, que o professor Clóvis contava muito na sua sala, na nossa sala de aula, que havia uma senhora conhecida dele que morava aqui na Rua do Gás, e ela era da igreja presbiteriana. Ela possuía filhos, eram 4 ou 5 filhos, não me lembro bem, e o marido. E domingo de manhã era o dia que todos iam para a igreja e ficavam lá a manhã inteira, como nós ainda ficamos na nossa escola. Era a aula, depois a pregação. E essa senhora, o que fazia naquela época, não existia frango assado para comprar, nem comida para comprar pronta. O que ela fazia? De véspera, ela botava um panelão de sopa de legumes, com todos os legumes, com tudo, e deixava. E no dia seguinte, no domingo, em vez de preparar um almoço cheio de coisa, ela preparou para ela e para os filhos e para o marido o dia inteirinho na sua igreja. Aquele dia era o dia de Jesus. Ela nunca faltou à igreja, como muitos de nós falam: eu não posso ir na escola de manhã porque eu tenho que preparar o almoço, eu tenho que ver o almoço da família. Essa senhora não, era uma batelada de sopa. Chegava em casa da igreja, todos tomavam aquela sopa e ficavam mais do que satisfeitos, porque o principal eles não deixaram de ter, que foi a vivência com Jesus, ouvir a palavra de Jesus. E por que eu estou falando isso tudo? Mostrando a importância da preparação da nossa alma, porque a nossa lição hoje é neste livro, Agenda Cristã, de Francisco Cândido Xavier, psicografado pelo nosso Chico e pelo espírito de André Luiz, e se chama Medicação Preventiva. André Luiz traz para nós atitudes que nós devemos tomar para melhorar
o nosso espírito. É uma medicação de prevenção. Coisas simples que todos nós podemos fazer e que ele, com todo o seu carinho, trouxe para nós. Medicação preventiva. É um remédio para prevenir a nossa invigilância, a nossa imprudência, o nosso abuso, a nossa comilança e várias coisas importantes para a nossa alma. É uma medicação preventiva. É um remédio para prevenir. E o número 1 é assim: pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de um estouvado. Pense muito antes de entrar em uma discussão. Não é uma conversa que nós podemos ter com uma pessoa que tem uma visão diferente da gente, mas se é uma conversa pacífica, que um fala e o outro ouve, e podemos trocar. Mas discussão, os dois falam e ninguém ouve nada. E só falamos, às vezes falamos coisas que depois nos arrependemos. Pense muito antes de discutir. E o trovador Antônio Sales nos traz essa trovinha. Discussão, quanto mais dura, mais da lama se aproxima. Quanto mais agita o poço, mais o lodo vem acima. Numa discussão, falamos às vezes coisas que não devíamos falar e não queríamos falar. Então, o discutidor não passa, por vezes, de um estouvado. Uma pessoa que pensa pouco, sem juízo, imprudente. Então, André Luiz chama atenção para isso, para que a gente não seja imprudente, para que a gente não seja sem juízo, para que a gente tenha cuidado com a discussão. O número 2 é esse aqui. Use a coragem sem abuso. Ser corajoso é uma coisa, abusar é outra. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples e imprudente. Não é moderado, é sem juízo, é estouvado. O corajoso, por quê? E Jesus nos deixou no Evangelho, quando ele foi a lição da tentação. Na terceira tentação, o demônio disse para ele: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, que estavam no morro. E Jesus apenas responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Assim é a palavra. Então, quando nós abusamos da coragem, nós estamos tentando com Deus. Eu vou sair porque Jesus me protege. Eu vou fazer isso porque eu sou da igreja e eu estou protegido. Nós estamos protegidos, mas tudo tem um limite. A coragem, use a coragem sem abuso. A gente está vendo que é tudo no equilíbrio. A terceira é muito importante, essa terceira a gente cai muito nisso. Observe os seus métodos de cultivar a verdade. Observe os seus métodos de cultivar a verdade. Agora é Casimiro Cunha que nos diz: a verdade é alguma coisa sagrada, bela, infinita. Só o amor sabe dizê-la, conforme deve ser dita. A verdade é uma coisa sagrada, bela, infinita. E André Luiz continua: muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação
e desânimo. Nós só podemos falar a verdade se tivermos amor no coração. Por quê? Porque a verdade é uma coisa sagrada, bela, infinita. Só o amor sabe dizê-la, conforme deve ser dita. Não podemos sair falando a verdade, desanimando os outros, perturbando as pessoas. Nós temos que ter noção de como falar a verdade. A quarta, proceda com inteligência em todas as situações. Olha só, proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos. Interessante que existe a inteligência aplicada para o bem e a inteligência para o mal, que a gente chama de astúcia. E neste livro de Casimiro Cunha, Cartilha da Natureza, recebido por Chico Xavier, é um livro todo de trovas, todo de ensinamento através das trovas, da poesia. E por que Cartilha da Natureza? Porque ele tem como exemplo o campo, o jardim, o fio, a estrada, a ponte, o açude. Tudo isso ele traz como exemplo. E o exemplo que ele dá sobre a inteligência é o voo, o voar. Vamos então ler o voo. Aos que aprendam no silêncio, sem sombra e sem entraves, há sempre grandes lições no voo comum das aves. Ele vai dar a lição para nós através do voo comum das aves. Olha que coisa linda! E nós, às vezes, nem percebemos o voo das aves. Todas elas têm nas asas um dom formoso e excelente, mas cada grupo utiliza-o de maneira diferente. Recordemos a avestruz, exemplo que mais destoa. É a maior das grandes aves, muito bela, mas não voa. As galinhas, igualmente, queridas e admiradas, se voam alguns segundos, caem trêmulas cansadas. Os patos, perus e gansos, de grande conformação, toleram somente os voos que os arraste junto ao chão. Os corvos param no alto, mas o abutre da preguiça aproveita a elevação para a busca de carniça. As andorinhas, porém, librando no azul da esfera, esquece o inverno e a lama, procurando a primavera. A pomba, bondosa e terna, sobe, sobe além dos montes e presta serviços nobres, devorando os horizontes. Entre os homens vê-se o mesmo. Nos caminhos da existência, a ninguém falta na terra as asas da inteligência. Há, porém, muita avestruz, muito corvos e galinhas, e em todo lugar são raras as pombas e as andorinhas. Olha que exemplo. Todos nós temos inteligência. Todas as aves têm asas para voar. Umas nem voam. Outras voam para coisa ruim. E as outras, as andorinhas, voam procurando a primavera. Então, ele compara a nós com a inteligência. Entre os homens vê-se o mesmo no caminho da existência. A ninguém falta na terra as asas da inteligência. Há, porém, muita avestruz,
não vou a lugar nenhum. Muito corvos e galinhas, e em todo lugar são raras as pombas e as andorinhas. Aquelas que voam alto em busca da primavera. As pombas vão além dos montes e prestam serviço nobre, devorando os horizontes. Então fica aí para nós o exemplo da inteligência. Que possamos buscar, usar a nossa inteligência para o bem da humanidade, para o bem de todos, para solucionar problemas, para chegarmos mais perto de Jesus, para estudarmos o Evangelho, para sermos caridosos, fraternos. Vamos saber usar a nossa inteligência para o bem. Seja forte na luta de cada dia. Esse é o 5º. Seja forte na luta de cada dia. Não ouvide, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. É o equilíbrio, mais uma vez, que nós temos que ter. A importância da gente saber usar, saber ser forte, saber ter equilíbrio, saber ter coragem, saber várias coisas, dizer a verdade. O número 6, estime a eficiência. Eficiência, a coisa que a gente produz certo, com efeito, ser eficaz nas coisas que fazemos, mas não adote a precipitação. Mas a pretexto de rapidez, não adote a precipitação. Vamos fazer direito, mas eu já sei fazer, então faz precipitadamente. Acabamos errando. Mais uma vez, o equilíbrio, a busca do equilíbrio. O número 7. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro, muitas vezes é loucura. E aqui eu lembrei de uma coisa muito importante que está acontecendo agora. É o uso da máscara. Muita gente diz, eu não vou usar máscara. Para quê? Jesus me protege? Eu estou protegido? Eu não quero saber disso, não. Isso é tudo bobagem. É gente fraca que usa. Não é. É uma obediência à lei. E Jesus nos disse, dai a César o que é de César. Então, se a obediência é usar a máscara, lavar as mãos e não fazer aglomeração, então é nosso papel seguir a lei. Aí sim, Jesus está nos protegendo. Nós não podemos enfrentar o perigo sem recursos para anulá-lo. E o recurso do perigo do coronavírus é a máscara, é o isolamento, é o lavar, a higiene, lavagem da mão. Até isso, André Luiz vem nos ensinar. E calhou muito bem para o momento atual. 8º, guarde valor em suas atitudes. Valor é qualidade de quem tem força, coragem, valentia, vigor. É um profissional de valor. É um profissional que sabe o que faz da sua profissão. É uma professora de valor, ela é valorosa. Ela é boa para os alunos, ela tem disciplina, ela é eficiente no seu trabalho. Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico.
Nós temos que vencer, porque nós temos valor. As nossas atitudes têm que ser de valor, mas nós não podemos usar o valor de qualquer maneira, de qualquer modo, mas sim para conquistar o adversário no trabalho pacífico. A professora dá a sua aula, ela quer que todos aprendam, mas cada um dali tem um jeito. Então, para cada um dali que está junto dela, ela tem que fazer de uma maneira. Um é mais agressivo, ela tem que ter paciência. Assim, ela está usando o seu valor. O outro é mais malandro, ela tem que procurar chamá-lo. O outro estudioso, este é que dá alegria mais, mas o outro, quando ela consegue, a alegria é muito grande. Isso que é uma pessoa de valor, que valoriza o seu trabalho. Tenha bom ânimo. Bom ânimo é entusiasmo. É Deus com a gente. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Da audácia ao crime, a distância é de poucos passos. Da audácia ao crime, a distância é de poucos passos. A gente vê que em tudo, mais uma vez, entra o equilíbrio. E agora o número 10. Atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Atenda a delicadeza, a doçura em seu caminho. Isso não quer dizer que, às vezes, a gente não é de falar com muita doçura, não é, mas a gente tem que colocar amor na nossa vida cotidiana. Não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. Ah, que coisa importante. Jesus também nos ensina isso. Quando ele encontra com os discípulos, com 2 discípulos que saíam de Jerusalém e iam para Emaús. Quando ele encontra com os 2 discípulos de Emaús e que ele olha para os discípulos que vinham conversando, porque a viagem era a pé, eles iam andando pelo caminho e conversando. E Jesus pergunta: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Sabemos que tudo que é falado no Evangelho é também para nós. É como se Jesus perguntasse para nós neste momento: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? A nossa vida é um caminhar. E nós estamos sempre conversando. Até agora, quando não pode conversar, a gente telefona para uma amiga. Ah, estou telefonando para a gente conversar um cadinho. Que conversas são essas que estamos trocando? É Jesus que nos pergunta. É a ele que temos que responder. E ele diz: não perca, porém, o seu tempo com conversas inúteis. O tempo é uma coisa muito importante. E aqui nesse livro, Jesus no Lar, de Chico Xavier e de Nélio Lúcio, ele diz assim, a mensagem 22 de Jesus no Lar: o talismã divino. E Jesus estava conversando com seus discípulos, ele conversava muito, e nessas conversas simples, não era uma conversa inútil, lógico. Ele sempre contava alguma coisa, e era bom que os discípulos todos ficavam ouvindo. Era a mesma coisa quando a gente ia visitar Chico, e Hilda dizia: olha, presta atenção no que Chico fala, porque eram só conversas boas de ensinamento. Então, ele conversava sobre as curas de Jesus, sobre as parábolas que ele havia contado. E Salomé, a mãe de João e Tiago, perguntou a Jesus: Senhor, terás contigo algum talismã
de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Ela achava que Jesus tinha alguma coisa, algum talismã que pudesse dar a eles, para eles fazerem a mesma coisa. E Jesus falou: realmente, eu conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhes o milagroso recurso, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Ele descortina o entendimento que a desarmonia castiga os corações. Ele abre a porta às revelações da ciência e da arte. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Descerra a passagem de luz aos espíritos que se demoram nas trevas. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes médicos, dos grandes mestres. Quer mais? Perguntou Jesus. Sem este divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz na terra. Mestre, onde poderíamos adquirir semelhante bênção? Precisamos desse acumulador de felicidade. E o Cristo, então, bem-humorado, fala: este bendito talismã, Salomé, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem. O tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. É o tempo. Todos nós temos. Todos nós temos esse poder, esse talismã, que é o tempo. Basta a gente aproveitar o tempo. E para terminar, eu trouxe uma poesia, Conta e Tempo. Essa poesia é de Laurindo Rabelo. Ele foi médico, professor, poeta romântico. Viveu de 1826 a 1864, no Rio de Janeiro, e pertenceu à Academia Brasileira de Letras. Então vamos à poesia. Conta e Tempo. Deus pede estrita conta de meu tempo e eu vou, do meu tempo, dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para dar minha conta, feito a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta, hoje quero acertar conta, e não há tempo. Ó, vós que tendes tempo sem ter conta, não gastei vosso tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão, como eu, o não ter tempo. Vamos rezar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, agradecemos, Senhor, todas essas lições que chegaram até nós, que possamos guardar, Senhor, no fundo do nosso coração, com zelo, com amor, e que possamos aproveitar, Senhor, todas essas lições que esses amigos tão queridos trouxeram até nós. Protege, Senhor, todos os que passam, todos nós que passamos esta pandemia neste momento. Que possamos, Senhor, melhorar os nossos corações, que possamos, Senhor, nos voltar mais para Ti. E Jesus amado,
Abençoe a todos eles que mais precisam nesse momento, os que estão nos hospitais, os que estão em suas casas, os que estão em desesperos, os que estão tristes, os que estão com depressão, com melancolia, que todos possam receber, Jesus, a tua bênção e o carinho todo especial da nossa Mãe Santíssima. Fica conosco, Jesus, pois muito precisamos de ti. Que assim seja. Quadradinho, quadradinho.